O presidente Jair Bolsonaro afirmou que tem coisa esquisita na auditoria de 48 milhões de reais do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sobre a caixa preta da instituição. A gente falou sobre o caso aqui. A apuração milionária supostamente não encontrou indícios de irregularidades e corrupção nos contratos do banco. Aspas para o presidente: essa auditoria começou no governo Temer e teve 2 aditivos. O último aditivo, parece, não tenho certeza, seria na ordem de 2 milhões de reais e chegou a 48 milhões de reais no final. Tá errado, fecho aspas. O presidente disse que irá avaliar o caso com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo Bolsonaro, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, é bem intencionado e a ordem, no caso, é não passar a mão na cabeça de ninguém. A gente comentou aqui, Augusto, você lembra? Apontando que vários documentos e testemunhas importantes não foram vistos, não foram ouvidos, a empresa que fez a auditoria é amiga de não sei quem e tal. Várias coisas que geraram uma grande desconfiança a respeito dessa apuração da caixa preta do BNDES, onde a gente sabe que houve um monte de irregularidades durante os governos petistas. Inclusive, a gente entrevistou aqui a deputada Belmonte, que participou da CPI do BNDES, e ela até acrescentou aqui em primeira mão aquela informação de que funcionários do BNDES ganhavam uma bonificação se liberassem ali aqueles empréstimos, né, todas aquelas negociações que foram apontadas aí por muita gente como irregulares. Desconfiança muito pertinente em relação a isso. Veja bem, a auditoria contratada, ela foi contratada por 16 milhões de reais. Há 2 aditivos, um dos quais, neste ano, elevaram o preço para 48. Então, ele triplicou. 48. Não foi orientada para tratar da caixa preta inteira. Ele não examinou, por exemplo, o caso do Porto de Mariel, não examinou o calote venezuelano, não examinou nada disso, o metrô de Caracas, nada. Então eu me pergunto, por quê? Por que selecionaram alguns casos e outros não entraram na mira da auditoria? Aí tem mais uma estranheza. A auditoria não achou nada irregular nos contratos com a JBS, só que o Ministério Público já apontou uma irregularidade de 2 milhões ou bilhões, uma coisa dessa, em vários negócios. Eles não viram o que já foi visto. Então, é muito estranho, porque essa auditoria que entrou para fiscalizar ou examinar uma parte da caixa preta, não encontrou nada e ganhou mais. Agora, tem um problema que eu estava... Hoje eu li em algum lugar que eu acho que explica o aparente mistério. O que eles consideram irregular é alguma coisa que não segue as regras do BNDES. Só que as regras do BNDES são extremamente elásticas. Você pode, por exemplo, estabelecer um juro de pai para filho. 4%, 3%. Então, se os juros cobrados, por exemplo, pelo Porto de Mariel, são absurdamente baixos. Só que não são irregulares, segundo o BNDES. Então está na hora de transformar isso aí em caso de polícia, investigar como se deve, porque agora o Tribunal de Contas da União deu 20 dias para que o BNDES se explique. Feito lá no governo Michel Temer, é evidente que um contrato de trabalho ele tem limites, né? No momento do contrato, o que eu vou fazer? Você vai fazer isso, isso, isso. E nesse contrato houve uma redução. A impressão que se tinha era de escolher o resultado a ser definido pela auditoria. E os aditivos, isso é uma arma antiga para arrancar dinheiro público. Faz-se uma licitação por um preço menor e depois diz, olha, enfrentei esse problema, ou aumentou o trabalho aqui, porque aumentou as datas, né, o período de investigação, então tem que aumentar. Mas aumentar desse tanto, chegando a 48 milhões de reais, o presidente tem razão em estar indignado e cobrar respostas. Ele, com o BNDES, desde o início, ele vem falando, quer saber sobre o caixa preta do BNDES. E parece que continua. Esse mistério ainda ronda o BNDES. É um banco que tinha muito dinheiro para ser jogado na economia,
para incentivar o desenvolvimento, mas que foi canalizado para os grandes, para exatamente quem não precisa. Juros subsidiados. Quando você escuta essa palavrinha subsídios, fique sabendo que é você que está pagando. Isso é dinheiro público, né? E aí financiou só alguns. Como não é errado? Está errado. Selecionou um órgão público, não pode agir com amiguinhos ou preferidos. Já tem gente preso por conta disso. Como não teve nada errado, né? Nós já tratamos, aliás, aqui de coisas escandalosas do BNDES. É isso a Caixa Preta.